Meus amigos, tudo na vida tem começo, meio e fim, e no futebol não é diferente. A última rodada do Campeonato Brasileiro também teve alguns encerramentos de ciclos, assim, todos muito bonitos, todos muito emocionantes e todos muito vitoriosos e merecidos. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a tentar bater a meta aí dos 400 mil inscritos comigo, beleza? Aí você se inscreve, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo nos seus grupinhos, qualquer coisa aí. E vamos nessa, aumentar essa comunidade aí. Ó, seguinte, última rodada do Campeonato Brasileiro definiu, né, o Atlético Paranaense como o último rebaixado, definiu o Bahia como o último classificado lá para a pré-Libertadores, confirmou o Fortaleza no G4, né, ele ganhando no Internacional, terminou em quarto lugar, né, passou o Inter, uma campanha histórica, a maior campanha da história de um clube nordestino no Brasileirão de pontos corridos, confirmou o Botafogo como campeão, mas também confirmou o encerramento de alguns ciclos muito bonitos, muito vitoriosos e que foram, cada um da sua forma, justamente homenageados. E aí eu vou começar falando pelo Dudu, porque é o ciclo ainda menos certo de que de fato vai acabar, e como era um jogo que envolvia ali uma certa tensão grande por conta da ainda expectativa de Campeonato Brasileiro e tal, o Dudu ficou naquela ali de não foi um jogo de despedida, né? O Jeromel teve esse jogo de despedida no Grêmio e o Gabigol teve esse jogo de despedida no Flamengo. O Dudu ainda ficou uma coisa ali que o Palmeiras estava necessitando ainda da conquista, o contrato ainda está rolando, eles estão tentando ver se fazem um distrato, e aí tem muitos clubes querendo. O fato é que a gente está falando de um mega vitorioso da história do clube, né? O Dudu é um cara de muitas conquistas, sendo importante em quase todas. A gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 títulos em que ele foi importante em praticamente todos. E esse ano, que foi o ano da volta dele de lesão, um ano em que o Palmeiras talvez menos tenha jogado um futebol mais vistoso, é o primeiro ano da era Abel, que o time não ganha um título grande, né? Ficou só com o Campeonato Paulista e tal, que por sinal o Dudu já ganhou alguns pelo Palmeiras e tal, e sendo muito importante, inclusive na final de 2023, né, ele foi bem importante ali contra o Água Santa e tal. Talvez tenha sido um pouco menos emotiva e forte essa despedida do Dudu, que ainda não está confirmada, mas tudo leva a crer, né? O Dudu em algum momento poderia até ter deixado o Palmeiras no meio da temporada para ir para o Cruzeiro, ele entendeu que não era o momento ali, a relação dele com o Abel não era das melhores e tudo, ele acabou voltando atrás e ficou no Palmeiras para tentar encerrar o ciclo de uma maneira um pouco melhor. Mas não conseguiu convencer, né, o Abel de uma titularidade e tal, mas de qualquer forma, assim, é um fim de ciclo muito bonito de um cara com muitos títulos, com vários prêmios individuais conquistados com a camisa do Palmeiras, assim, só a edição de Bola de Prata, por exemplo, o Dudu esteve 5 vezes na Bola de Prata, o Dudu foi Bola de Ouro em 2018, foi craque do Brasileirão, seleção do campeonato 2 vezes, foi o melhor jogador em 2018, assim, sem questionamento nenhum. Então, é a melhor passagem da vida do Dudu. É um cara que o torcedor se identificava muito, né, que via no Dudu um representante ali, um cara que representa também esse início de nova era do Palmeiras, né? O Dudu, acho que está no imaginário do torcedor meio que como a pedra fundamental desse novo Palmeiras dominante, avassalador, vencedor e tal, antes mesmo do Abel Ferreira. Então é um ciclo muito lindo que se encerra e o torcedor do Palmeiras vai sentir muita falta de um cara que ele se viu representado ali, que nessa reta final foi menos aproveitado do que poderia, assim como o Gabigol, né? A reta final do Gabigol no Flamengo, os últimos anos do Gabigol no Flamengo, eles são de um aproveitamento menor do que a sua história faz crer. Só que a lesão do Pedro, a saída do Tite, acabaram dando ao Gabigol um espaço que ele, em outro cenário, fatalmente não tinha, e dando a ele ainda uma relevância no título da Copa do Brasil, por exemplo.
E aí ele encerra a participação com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 títulos. Eu não vou contar aqui as Taças Guanabara, que hoje não tem basicamente peso nenhum, né? Isso sem contar as artilharias, né? O Gabriel foi fundamental nesse time do Flamengo. O Gabriel foi artilheiro da Libertadores em 19, artilheiro do Brasileiro de 19, artilheiro do Carioca em 20, artilheiro da Libertadores em 21, artilheiro do Carioca em 22 e da Supercopa do Brasil em 23 ele teve. E aí a gente tá falando de uma final só, né? Mas por baixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 artilharias grandes, importantes, fundamentais na melhor passagem que ele teve na vida por um clube, o que o eternizou na história desse clube como o segundo, provavelmente, maior ídolo da história do clube. É muito importante entender que o Gabriel, ele é o representante de ouro da segunda era de ouro do Flamengo. O Flamengo tinha tido uma grande era e teve a sua segunda, que tem no Gabriel, o grande representante. Isso é muito importante. Por mais que tenham passado ali caras como Jorge Jesus, o Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, caras muito importantes, o Felipe Luiz, ninguém vai chegar perto da conexão que o Gabriel estabeleceu com o torcedor, porque o torcedor se via ali, ele entendia que tinha um deles representando em campo, com todos os altos e baixos, com o pacote completo que faz parte do que é o Gabigol. Essa intensidade, essa coisa quase intocável de um cara que tinha essa aura de popstar mesmo, de estrela, de ídolo, e que sabia desse lugar, mas ao mesmo tempo se identificava e se conectava pelo olhar com o torcedor. Isso faz dele ainda maior. Não foram só os feitos do jogador. O ser humano Gabriel faz parte dessa construção, desse ídolo que, como ele disse, né, se tornou uma lenda. Ele entendeu naquele momento ali que ele estava se tornando imortal. Era a oficialização da imortalidade do Gabriel, né? O mosaico, o Maracanã em prantos, o Maracanã lotado por ele, porque o jogo ali não valia mais nada para o Flamengo, as pessoas estavam ali para se despedir do Gabriel, para agradecer ao Gabriel, para dizer um muito obrigado ao cara que fez alguns dos gols mais importantes da história do Flamengo como instituição e deu algumas das maiores alegrias de milhões de seres humanos enquanto torcedores. E isso é gigante. E fez isso de uma maneira intensa, fez isso com frases icônicas, com comemorações icônicas, com entrevistas icônicas, com momentos muito simbólicos, que só fazia o torcedor entender que tinha um deles ali. Em alguns momentos, quando tudo estava complicado, eles podiam olhar para o Gabriel e falar, cara, tá tudo bem, porque em algum momento ele vai resolver. E no auge dele, ele resolvia. Né? Fez gols em todos os momentos importantes que o Flamengo precisou. Gol em jogo gigante, gol em final. O Gabriel entregou tudo ao clube, inclusive momentos que não representaram só um gol, ou uma chance, ou uma assistência. Mas quando ele fala de transformar o Maracanã num inferno, de acreditar nas cobranças de pênalti ali contra o Corinthians, de chamar o Maracanã e mudar ambientes, isso faz parte. Ah, mas o Gabriel às vezes era arrogante, ele falava que não respeitou e não fez isso. Faz parte do pacote desse ser que é magnético, né? Desse cara que é muito carismático. E o Gabriel, o combo, tem essa pessoa explosiva, polêmica, que tem um olhar de, às vezes, ali de, porra, vou resolver. Eu não estou aqui, aparentemente eu não estou aqui, mas eu vou resolver. Né? Sabe, um olhar, às vezes, que parecia ali perdido, mas ele não estava perdido, ele estava contemplando o Maracanã cheio, a música para ele, um título, sabe? O canto na arquibancada. O Gabriel é gigante, a despedida dele foi mais do que justa, ele merecia ter essa despedida. Acho que a torcida do Flamengo deixou o recado muito claro, né, de que não queria que ele fosse embora e de que existem culpados por essa saída, e esses culpados representam a diretoria do Flamengo. O Gabriel também aproveitou, óbvio, entendendo que o momento era dele, para passar recados de insatisfação, e acho que uma insatisfação justa na cabeça dele, e mantendo a palavra. Ele falou, cara, se não mantiveram comigo, eu estou mantendo a minha e eu vou sair. Porque eu disse que ia sair e eu vou sair, é o que tudo indica, o destino deve ser mesmo o Cruzeiro. Além da despedida do Gabriel, que, de novo, assim, foi muito bonita, foi muito justa, ela tinha de acontecer, né? Não dava para sair naquele clima ruim, era incompatível com a história do Gabriel no Flamengo. O Jeromel se despede do futebol, se despede do Grêmio,
também com títulos muito importantes, de todos, inclusive, foi o mais vencedor dos citados aqui, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 títulos, eu não vou contar aqui o noveleto, e um heptacampeonato gaúcho, né? O Jeromel sofreu nos últimos tempos com lesão, faltou um pouco de constância ao Jeromel, não por uma escolha dele, mas um capitão de uma humildade, de uma representatividade, de uma dedicação assim, muito cativantes, e que, de novo, era mais um representante do torcedor no campo. Além da técnica, da elegância, da efetividade, da supremacia quando ele estava bem, o Jeromel foi um cara que respeitou muito o torcedor, o Grêmio, e o que é ser Grêmio, né? Respeitou muito a instituição. O Jeromel voltou, quando veio para o Brasil, veio desconhecido de muita gente e se tornou um dos grandes zagueiros da história do Grêmio, extremamente vencedor, nas boas e nas ruins. Ele nunca faltou ao Grêmio e, de novo, só não esteve mais presente porque o seu corpo, em algum momento, não permitiu. Mas é muito legal a consciência com que o Jeromel entendia o seu papel, a consciência com que o Jeromel falava sobre o Grêmio, falava sobre tudo o que se passava ali. De novo, isso tanto nos bons quanto nos maus momentos. O Jeromel só não viveu só momentos fantásticos no Grêmio, ele passou por perrengues e situações muito, muito doídas, e mesmo assim deu resposta numa constância, numa consistência, numa regularidade. Assim, se existe o símbolo de um capitão que respeita o posto, que respeita os companheiros, que respeita o clube, que respeita o torcedor, esse cara era o Jeromel, e ele merecia uma despedida. Acabou que o Grêmio foi derrotado, né, num jogo muito... É melancólico do ponto de vista de campo e bola para o Grêmio, perdendo para o Corinthians lá, um jogo que não teve nem muita chance assim para reagir. Mas do ponto de vista da homenagem para o Jeromel, eu acho que tirar o momento para ele tinha de acontecer, independente de resultado, independente de qualquer coisa. Tinha de ter um momento de respeito a um capitão que sempre respeitou o Grêmio, e foi muito bonito, né, de ver primeiro o Jeromel falando, agradecendo e tal, e a reação dos torcedores do Grêmio, entendendo que estão perdendo ali um cara muito especial. O Grêmio teve vários defensores históricos ao longo da sua vida, vários defensores vencedores, caras muito grandes, e o Jeromel entra nesse combo pela dedicação, pela entrega, pela técnica, pela efetividade, pela eficiência, pela beleza do seu jogo e pelo respeito que ele teve ao clube. O Grêmio, o futebol brasileiro, acho que se despede de um zagueiro muito marcante na última década aí. O Jeromel, junto com o Gustavo Gomes, com um ou outro ali, ele está na briga dos grandes zagueiros que o Brasil teve nos últimos 10 anos e tudo. Cara, assim, fantástico. E que o Grêmio merecia, de fato, ter feito a homenagem que fez. O Campeonato Brasileiro vê movimentações, vê encerramento de ciclo, mas também vê nascer outros ciclos, né? O ciclo do Memphis no Corinthians, né? Tem sido muito bonito, tem sido muito legal. Tá? Claramente você tem ali uma idolatria sendo construída, acho que de outros ali, do Garro, do Yuri Alberto. Então o futebol é isso, né? Você tem ídolos se despedindo, caras encerrando sua passagem, e jogadores plantando uma semente que eles já estão colhendo e que vão colher ainda mais no futuro, e daqui a pouco a gente vai estar falando aqui também de outros encerramentos de ciclo, porque o futebol é exatamente sobre isso, né? Os ídolos, eles não é que eles perdem o posto, mas eles ganham companheiros ali. Na sala dos ídolos tem espaço infinito para um monte de gente. A gente está vendo 3 ídolos se despedindo e alguns outros construindo a sua história. A geração do Botafogo, por exemplo, né? Está construindo, já consolidou uma idolatria gigantesca aí na vida do clube e tal. Pessoal, vários ali da geração do Fortaleza, que terminou em 4º lugar, construindo uma história magnífica. 2024 viu aí um Verratti alçar um posto de referência no Vasco, e você tem várias grandes histórias aí no campeonato, mas 3 delas se encerraram nessa última rodada, e foi muito legal de ver, foi muito bacana. Qual foi a sua despedida preferida? A do Dudu acabou que na prática nem teve, né? Mas Jeromel e Gabigol, olha, torcedor, imagino que quem não segurou a lágrima ali é guerreiro.